O governo quer apoio máximo do Congresso à PEC da Segurança Pública para garantir que a oposição não domine essa proposta. O temor de ministros é que a imagem do Planalto fique ainda mais negativa em relação a esse tema, que tem puxado a queda de popularidade do chefe do Executivo. Apesar de ceder em alguns pontos do projeto para tentar amenizar as resistências, parlamentares e governadores da oposição criticam fortemente essa medida, afirmando que a União quer concentrar os poderes sobre as polícias e acusando o governo de não ter competência para gerir as forças sozinho. Além disso, os aliados do Planalto temem que a oposição aproveite o avanço da PEC da Segurança Pública para tentar emplacar outros projetos de lei mais punitivistas. Entidades policiais também reagiram de forma contrária à proposta e chamaram o texto de inadequado e desnecessário, acusando o ministro da Justiça de tentar desviar a atenção dos reais problemas do país. A crise na segurança que o país enfrenta veio à tona em uma pesquisa feita pela Genial Quest, divulgada em março, que revelou que a violência se tornou a maior preocupação entre os cidadãos brasileiros. Bom, vários aspectos dessa notícia para a gente tratar. O Roberto Mota, que tradicionalmente entra de forma online, ao vivo aqui nos estúdios em São Paulo. Sempre um prazer, Mota, seja bem-vindo. Prazer, amigo. Ótima noite a você. Enfim, vários aspectos que envolvem a PEC da Segurança Pública. O projeto já apresentado no dia de ontem às lideranças partidárias e também presidente da Câmara e do Senado, mas já há muitas reações negativas, principalmente daquela chamada bancada da segurança pública. Enfim, as articulações nos bastidores, o governo teme que a bancada da segurança pública consiga enfraquecer esse movimento para aprovar a PEC. Já imaginou se isso acontece, Caniato? Já imaginou, por exemplo, se a oposição consegue aprovar o cumprimento integral das penas, o fim da audiência de custódia e a redução da maioridade penal? Já imaginou o que pode acontecer? Boa noite para você, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O governo não precisa temer que a oposição domine o assunto segurança pública. Não há o que temer, porque isso vai ser bom para o país. O governo só precisa entender a expectativa do cidadão de bem. O cidadão de bem só quer voltar para casa sem ter sido vítima de um crime. Ele só quer que o Estado se preocupe mais com a segurança dele do que com o bem-estar do bandido. O cidadão de bem só quer que o bandido condenado realmente pague por seus crimes e não esteja de volta às ruas em pouco tempo. Não é pedir demais. Pois é, o delegado Palumbo também com a gente vai trazer as impressões dele em relação a esse projeto da segurança pública, proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. Delegado Palumbo, ontem nós tratamos dessa questão, teve aquela apresentação inicial, mas a PEC propriamente vai ser protocolada na semana que vem. Primeiro, claro, a gente quer escutar suas impressões, suas observações e apontamentos sobre esse texto. Há muitas críticas sendo feitas, principalmente por parlamentares que integram a bancada da Segurança Pública, que temem alguns dispositivos nesse texto que indicam uma centralização de poder, não somente na indicação dos documentos, né, os BOs, os registros, a informatização dos sistemas para que todos os estados tenham acesso, não somente a isso. Temem que, de fato, o governo federal tenha poder e influência demais sobre aspectos que envolvem a segurança pública. No fim das contas, poderia tirar a autonomia dos estados. Enfim, a gente gostaria de escutá-lo sobre a PEC da Segurança Pública e esse movimento que vem sendo feito pela oposição. É esse o desejo do governo federal, Caniato. Uma boa noite a você, toda a nossa audiência e aos colegas de bancada. Olha, depois de passado 2 anos do governo, já estamos no 3º e agora ele vem com essa PEC, sem ouvir secretários de segurança pública, sem ouvir entidades de classe, sem ouvir especialistas de segurança e governadores que pagam o salário, fica muito difícil a gente entender qual é o real motivo desta PEC. Para mim é uma cortina de fumaça para tentar falar que está fazendo, né, que está se preocupando com a segurança pública. Quando na verdade a gente sabe que
que não está. Hoje recebi manifestos de diversas entidades ligadas às classes policiais que não estão nem um pouco satisfeitos com esta PEC que visa aí mudar a Constituição Federal, transformando a polícia rodoviária em polícia viária. Ou seja, não vai mudar muita coisa. Colocaram a guarda no artigo 144, mas esqueceram de mencionar a polícia municipal. Colocaram ela que ela pode fazer o patrulhamento ostensivo na área urbana. Mas se você viajar pelos interiores do estado de São Paulo também, tem muita área rural, principalmente no interior. Como que uma polícia vai só patrulhar a área urbana e se esquecendo da rural? Então, eu acho que a gente tem que debater bastante essa PEC. É uma cortina de fumaça, na minha opinião, que não vai mudar muita coisa. Tem diversas PECs no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que visa fortalecer o combate à criminalidade com relação às organizações criminosas, com relação ao dinheiro que está nessas facções, com relação ao endurecimento das penas, tirar benefícios, mas infelizmente o governo, ele quer ser o pai da criança, ele não está se preocupando com o objetivo final, que é a população, é aquela que está sendo roubada no ponto de ônibus, que está sendo roubada no semáforo, que está perdendo a sua vida por causa de uma aliança ou de um celular. E isso é lamentável. Eu acho que a pauta da segurança pública não é uma pauta da direita e não é uma pauta da esquerda. É uma pauta do Brasil. As pessoas estão morrendo literalmente vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E por vezes, por um objeto que não tem nem tanto valor, como por exemplo, um celular. Fica muito difícil a gente acreditar neste governo quando ele mesmo vetou o fim do benefício da saidinha que depois nós, deputados e senadores, conseguimos derrubar lá no Congresso Nacional. Tem a PEC Isabela Nardoni, que visa acabar com a progressão de regime, tem outros projetos de lei, mas não, ele criou essa PEC, não ouvindo especialistas de segurança pública, não esqueceram-se da polícia científica, que faz um trabalho excepcional de bastidores. Por vezes, é a polícia científica, através da perícia, dos laudos, que a gente consegue chegar a autores de determinado crime, simplesmente foi esquecida nessa PEC. Ou seja, foi feita por amador que não conhece segurança pública, visando tão somente fazer essa cortina de fumaça para passar para a população a pseudo sensação de que está lutando por segurança pública, quando nós sabemos que não está. Daqui a pouco o delegado Palumbo vai trazer um pouco do termômetro para você conseguir aprovar uma PEC, porque diferentemente de um projeto de lei, não é metade dos parlamentares mais um. Trata-se de um contingente diferente, é muito mais difícil, são 3/5. Então ele vai trazer um pouco da percepção dele sobre essa proposta de emenda à Constituição. Se fosse colocada em votação hoje, passaria? A gente vai trazer isso daqui a pouquinho. O Luiz Felipe Dávila ao vivo, também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. De ontem para hoje eu pude acompanhar muitas manifestações, mas o governo tem batido na tecla, enfatizando que essa PEC busca a integração das informações sobre a segurança no país, algo que você trouxe, inclusive, no programa de ontem. E aí os integrantes do governo falam que isso não iria prejudicar ou ferir a autonomia dos estados em relação à segurança pública. Mas essa é uma preocupação, que que haja aí um risco de interferência do governo federal. Isso não está descartado por parte de governadores e secretários de segurança pública. Essa é uma questão que deve tomar os debates, Dávila, a possibilidade de colocar de forma expressa no texto e garantir a autonomia dos estados em relação à segurança pública? Com certeza isso vai esquentar o debate, Caniato. Boa noite a você, ao delegado Palumbo e ao Mota. O primeiro ponto a ser enfatizado é o que o delegado Palumbo muito bem trouxe. O governo lançou essa PEC para mostrar à sociedade que ele está preocupado com a segurança pública. Mas essa PEC foi feita em gabinetes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e deveria ter sido uma PEC se o governo estivesse realmente preocupado com a segurança pública, como bem disse o delegado Palumbo, envolver os especialistas no assunto. Secretários de segurança, profissionais da área, polícia civil, militar, federal, tinha que envolver todo mundo para desenhar uma PEC. Porque essa PEC, ela
passa, sim, a impressão de que o governo federal entende que a centralização da segurança pública é, entre aspas, o caminho para resolver o problema da segurança, o que não é, que todos nós sabemos. Agora, Canhato, não tem nada a ver centralização com cooperação e interoperabilidade de sistemas. Isso aí você pode, o governo estadual pode falar, olha, pode olhar os bancos de dados aqui que eu tenho na Polícia Civil, que está investigando, por exemplo, alguém do crime organizado, junto com o do Ministério Público, junto com o da Polícia Federal. Essa cooperação pode existir, e isso não precisa de PEC. Isso precisa de medidas específicas para aumentar cooperação e interoperabilidade, mas respeitando a autonomia dos estados em definir políticas públicas. Eu ontem até trouxe um exemplo aqui, que o delegado Palumbo até pode complementar. Por exemplo, o GAECO em São Paulo funciona bem, está fazendo operações muito importantes para desmantelar operações do crime organizado, em cooperação, sim, com a inteligência da Polícia Federal, com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal. É uma cooperação que existe, tendo ou não tendo PEC, ela já ocorre. Então, se nós tivéssemos alguma PEC para ajudar a aumentar esses termos de cooperação e interoperabilidade, isso é importante e não tem nada a ver com centralização. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se o governo realmente estivesse preocupado com segurança pública, faria, como bem disse o delegado Palumbo, um apanhado de matérias que já estão tramitando, estão paradas na gaveta do Congresso há muito tempo. Nós precisamos de uma lei dura de execução penal, nós precisamos acabar com essa história de 1/6 de cumprimento da pena, nós temos de acabar realmente com indulto natalino e todas essas coisas que, na verdade, tratam o criminoso como uma vítima da sociedade e não como um perigo para a sociedade. Então, se o governo realmente estivesse preocupado com a segurança pública, não teria nenhuma PEC centralizando o poder, não teria nenhuma PEC inventando coisas novas, mas reunindo o que já foi produzido e o que está parado no Congresso para aprovar. Porque é com penas duras, cumprimento pleno das penas, elucidação de crimes, que no Brasil é baixíssimos indicadores, que nós vamos começar a reverter esta guerra que estamos perdendo para o crime e para o crime organizado. Pois é, vou trazer esse ponto sobre a cooperação que já existe, né, entre estados, entre polícias, entre secretarias de segurança. Mota, há necessidade talvez de compartilhamento das informações, enfim, um sistema informatizado que permita que as polícias possam trocar os arquivos. Tem alguma coisa nessa proposta, nessa PEC da segurança pública, que, na sua visão, se salva, que justificaria a tramitação e aprovação por parte do Congresso? Ou você acha que, na verdade, pouco acrescenta naquilo que você entende como fundamental? Tem algum dispositivo, alguma proposta dessa PEC que você entende como importante, que justificaria essa tramitação? Ou você acha que tem que começar do zero? Não acho que tem nada de importante. Essa PEC é como se você tivesse um doente de câncer, em vez de você dar quimioterapia, radioterapia, remédios para o câncer, você resolve fazer o penteado no doente, uma manicure, uma massagem nas costas. Ajuda? Claro que ajuda. É melhor você ficar com uma aparência melhor, mas você está com câncer, meu amigo, você vai morrer. O Brasil está sofrendo com a insurgência armada. A gente tem territórios dominados por facções, que tem um sistema de justiça próprio, que tem um exército próprio. É isso que está acontecendo no Brasil. E aí você vai fazer uma PEC para melhorar a cooperação entre as polícias. Olha só, faz uma PEC também para melhorar a manutenção das viaturas policiais. Não é preciso uma melhor manutenção? Claro que é preciso. Faz uma PEC para melhorar o treinamento das polícias, que hoje não tem o treinamento suficiente. É lógico que tem uma série de coisas que precisam ser melhoradas nas polícias. Essas coisas são de responsabilidade dos governos estaduais. São coisas que fazem parte do funcionamento do dia a dia da polícia. Só a polícia entende como e quando compartilhar informações. Não cabe a um bando de burocratas do governo federal se juntar em uma sala e fazer uma PEC para isso. É uma coisa sem cabimento. Essa PEC é um conjunto de medidas redundantes, inúteis ou prejudiciais. É uma mistura de criação de narrativa com a tentativa de centralizar o controle das polícias. Isso tudo vem
envolvido nessa cortina de fumaça que fala de integração de polícias. Olha, uma verdadeira PEC da segurança pública que realmente fizesse diferença na vida do cidadão, tinha que acabar com a progressão de regime, acabar com a audiência de custódia, acabar agora com a saidinha, fim imediato da saidinha, reduzir a maioridade penal, acabar com a visita íntima, acabar com o auxílio-reclusão, acabar com o limite de tempo de prisão. Por que não se faz uma PEC com esses itens? Olha, eu vou dar uma dica para o governo. Se vocês fizessem uma PEC com esses itens, vocês iam ter um resultado nas próximas eleições que nem vocês mesmos iam acreditar. Se vocês andarem pelas ruas e perguntarem ao cidadão o que o cidadão quer, vocês vão ouvir isso que eu acabei de dizer aqui. Por que vocês não fazem isso em vez de fazer uma PEC que não muda nada e só piora a situação? Agora, delegado Paulo, precisaria de uma proposta, emenda à Constituição para debater esses dispositivos que são tratados nessa PEC? Claro que depois a gente vai se aprofundar com o texto sendo protocolado na Câmara, mas com aquilo que a gente já tem e já sabe, as propostas do governo federal, precisaria de um projeto de emenda à Constituição? Não, não precisaria. Eu corroboro com tudo, absolutamente tudo, com o que o Mota falou. Tem tantos projetos que já estão tramitando no Congresso Nacional, mas o governo, ele quer passar a mensagem que ele está trabalhando por segurança pública, mas não está. É perfumaria isso. O bandido, eu posso falar como uma pessoa que fiquei mais de 20 anos trabalhando efetivamente nas ruas no combate ao crime, ele entende duas coisas: penas pesadas ou que num possível confronto com a polícia, ele vai morrer. É isso que o bandido tem medo. O bandido não teme o poder judiciário, o bandido não teme a legislação. O único temor dele é encontrar com uma viatura, com policiais capacitados e morrer numa troca de tiro. Agora, você se coloca, vamos nos colocar aqui no lugar de um bandido. Você é preso, você é mandado para uma audiência de custódia, aonde um membro do Poder Judiciário vai perguntar como você foi tratado. Se te deram refeição, se o ar-condicionado está apropriado, se você está com frio e vão te dar um café. Ou então, uma juíza que mandou comprar lanche para um preso que estava há muito tempo sem comer, mas não se preocupou com os policiais que também estavam o mesmo período sem comer. Ele começa a entender, nossa, como eu sou bem tratado. Aí ele vai para a cadeia, ele finge que ele está lendo alguns livros e tem a pena descontada em 1000 dias, como Alexandre Nardoni. Ou então ele recebe de 4 a 5 saidinhas por ano. Ou então ele mata alguém, pega uma pena de 32 anos, como Alexandre Nardoni, e fica míseros 16 anos. Susana von Richthofen, que mata os pais a pauladas, recebe benefício para visitar o pai que ela mesma matou. Por que o governo não se preocupa em pegar esses projetos, que não precisa ser do delegado ABC, pode ser de qualquer um, e eu votaria a favor. Pode ser inclusive do PSOL. Se for contra bandido, eu vou votar a favor. Mas não, ele não faz isso. Tem projeto de lei para acabar com a audiência de custódia, tem projeto de lei para acabar com a visita íntima, tem projeto de lei para mudar a Constituição Federal, inclusive de minha autoria, para a gente acabar com a progressão de regime em casos de crimes hediondos. Por que o governo não faz isso? Vamos fazer um multirão. Mas é claro que o governo não quer fazer isso, porque ele não está interessado em combater o crime, não está interessado em tornar a vida do bandido mais difícil na cadeia. Ele joga esse projeto que não vai mudar absolutamente nada para aquele criminoso que está assaltando no semáforo, não está tirando o benefício dele, não está mudando absolutamente nada. E para uma população leiga, ele passa a ideia de que ele está fazendo alguma coisa, quando na verdade não está. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a discutir, acabar com a progressão de regime, acabar com o benefício, e o bandido entender que se ele matar alguém, ele não vai ter nenhuma espécie de benefício. Se ele pegar 30 anos, ele vai ficar 30 anos. Aí a gente começa a lutar em favor da sociedade. Do resto, isso daí que estão fazendo é perfumaria. E o que me deixa extremamente chateado e preocupado é que todo projeto de lei, e tem centenas lá no Congresso, simplesmente não andam. Eles não andam. Mas aí, quando é interesse, por exemplo, do Poder Judiciário de se aumentar mais cargos ou ter mais gastos ainda, eles votam em regime de urgência, faz esse projeto passar, ou seja, qual é o interesse do Congresso Nacional nessa área e qual é o interesse do Poder Executivo? Me parece que está tão claro quanto a luz solar que não é efetivamente combater a criminalidade neste país. E já há sinalização de que um regime de urgência seja aprovado
para que esse texto seja analisado diretamente no plenário, não passe pelas comissões temáticas. Bem, as avaliações negativas da oposição sobre a PEC da segurança pública e o temor do governo que a oposição, principalmente a bancada da segurança pública, consiga enfraquecer ou até desidratar o texto dessa PEC. Mas, Dávila, quando a gente fala de segurança pública, há outras prioridades. Vocês aqui nos comentários relacionaram, sei lá, pelo menos 10 pautas muito mais importantes que precisariam ser debatidas antes dos dispositivos que são tratados nessa PEC da segurança pública. Falta o quê, então? Vontade política? Falta interesse pelo assunto mesmo, porque é o que o delegado Paulum falou. Já existem centenas de projetos tramitando. Por que não reunir os bons projetos feitos por pessoas que conhecem o setor e coloca isso num grande pacotão da segurança pública e aprovam medidas que nós sabemos que efetivamente, na ponta, vai desestimular o criminoso a cometer o crime, vai fazer com que o criminoso pego será colocado na cadeia e vai cumprir plenamente a sua pena. É isso que precisa. Agora, eu venho sempre falando muito aqui na importância da inteligência, né? Eu vejo aqui a Muralha Paulista que está fazendo. E qual é o sucesso, parte do sucesso da Muralha Paulista? É a inteligência, essa cooperação da inteligência para desmantelar as operações do crime organizado. O crime organizado exige muita capacidade de utilizar a inteligência para desmantelar essas redes, né? Principalmente com essa infiltração do crime organizado cada vez mais em negócios lícitos, né, Canhato? E nós estamos falando aqui de postos de gasolina, energia elétrica, venda de tabaco, muito cigarro falsificado, bebida, eles estão em tudo, transporte público. Então, assim, nós precisamos de muita inteligência para desmantelar. E agora as fintechs, que é outra questão que nós precisamos regulamentar urgentemente lá no Banco Central. E a segunda coisa, que eu também não vejo palavras nem nessa PEC e nem em vários projetos, é a questão da segurança cibernética. Cada vez mais o crime está migrando para a área cibernética, para as redes sociais. E isso vem, sim, afetando demais vários setores, telecomunicações, saúde, operação financeira, bancos. Então, é outra área também que é preciso dar bastante atenção. Então, nós temos que combater o crime com esse pacote, essas centenas de leis que já existem no Congresso, poderia dar celeridade a isso, e precisamos, a meu ver, dar mais atenção a esses dois pontos fundamentais, que é a questão da inteligência e da segurança cibernética. Só para fechar esse tema, delegado Palumbo, para nossa audiência compreender exatamente como funciona a tramitação para você aprovar uma proposta de emenda à Constituição, há diferenças importantes para um projeto de lei, também em relação ao número de votos, né? Ao invés de metade mais um, são necessários 3/5 do contingente favorável para conseguir aprovar. E aí, ao final, não há sanção do presidente da República, né? Uma PEC é promulgada, inclusive, pelo Congresso Nacional. Se porventura essa PEC fosse colocada em votação hoje, passaria? Eu acredito que não, precisaria de 308 votos de deputados em 2 turnos, né, ou seja, 2 votações, e 49 no Senado Federal. Eu acho pouco provável que essa PEC, do jeito que está, passaria. Como eu havia dito no começo do programa, hoje mesmo recebi manifesto de diversas entidades ligadas às polícias, né, todas as polícias, inclusive, que são contrários. Ou seja, são as pessoas que lidam com a segurança pública, são operadores de segurança pública, profissionais de segurança pública, que estão contra essa PEC, porque já perceberam que é apenas uma perfumaria e que não vai bater de frente com o crime organizado.